Cris, mais uma vez, muito obrigada pela sua presteza em nos atender, tá? É uma satisfação enorme te ouvir sempre, né? Aqui no Webinar Respire, no Instagram, nos congressos, né? Sempre uma satisfação muito grande te ouvir. Obrigada. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco, dizer que a Respire é uma empresa, né, do leste mineiro, mas que tem um compromisso muito forte com a educação. A gente entende que o valor do serviço que a gente presta, né, dentro de uma empresa que se propõe a levar soluções, né, e tecnologias em fisioterapia respiratória, do sono, ventilação mecânica domiciliar, o caminho para a gente fazer isso com excelência é através da educação continuada, né? É preciso que todos nós que estamos aqui, os nossos colegas, saibamos tudo que a gente tem à nossa disposição para poder fazer uma assistência melhor para o nosso paciente. Esse webinar, especificamente, ele é uma parceria com a GasLive, que é uma grande parceira nossa, né? Está sempre nos auxiliando aí com, né, tudo que ela tem de tecnologia a favor desse mercado da assistência domiciliar, né, do sono. E a gente tem visto, né, Cris, a GasLive crescer assim exponencialmente. Sim. E ser parceira dela deixa a gente muito orgulhoso sempre, tá? Eu vou só passar algumas orientações sobre como que a gente vai organizar aqui o nosso momento, enquanto a Cris estiver fazendo a aula, né, as explanações dela, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas pelo chat. No final da aula, eu vou passar as perguntas para a Cris, mas eu acho melhor a gente ir juntando as perguntas lá no chat e no final a gente faz para não interromper, às vezes, o raciocínio que ela tiver ali. As pessoas que estiverem presentes receberão certificado de participação no webinar, mas somente quem participa ao vivo é que recebe esse certificado. Vocês vão receber o certificado ainda essa semana por e-mail, ok? Cris, eu gostaria que você se apresentasse, né, e fique à vontade para ministrar a sua aula. Ok. Ju, antes eu preciso entender por que agora a minha câmera fechou. Porque ela não está fechada. Vocês não estão vendo, né? Uai. Pois é. Fechou. Ela fechou sozinha. Vocês não estão vendo minha imagem, né? Não estou vendo. E o compartilhamento parou também. Então. Deixa eu ir na configuração da reunião aqui para ver se mudou alguma coisa. De qualquer forma, a câmera parece que está ativa e de repente ela fechou sozinha. Vamos ver se vai voltar. Sair e entrar mais uma vez, se me permite? Rapidamente? Claro, eu estou tentando ver aqui se tem jeito de eu habilitar aqui para você. Mas você. Mas não consegui, não. Não consegui, não. Eu tentei, mas não consegui. Pode ir. Mas acho que o hoster não consegue fechar a câmera, consegue? Eu acho também que não. Eu que estava procurando aqui nas possibilidades, mas não tem, não. Vou tentar aqui mais uma vez. Tá. Para isso aí, como eu estou plugada aqui pelo celular também, eu vou conversando com vocês enquanto isso, tá bom? Ok. Bom, então, Tranquilo, Cris. eu quero agradecer vocês, né, a Respire, por essa confiança, por esse espaço, né, por esse momento que vocês vão proporcionar, né, para a gente. Aí voltou. Agora está sem áudio, Cris. Cris, está sem áudio agora.
Agora me ouve? Eu sim. saí do outro. Sim. Caramba, viu, gente? Mas eu não estou te ouvindo, Ju. Uai. Fale mais uma vez. Será que você não desabilitou? Ouviu? Ouviu? Bom, agora vai, gente. Vamos lá. Enquanto eu vou falando, eu vou compartilhando novamente. Então, né, é isso, agradecer por esse espaço, por essa forma carinhosa como você, né, me apresenta, como você apresentou a GasLive. A GasLive realmente é uma empresa, como você falou, né, que vem crescendo assim a passos largos. Apesar de ser uma empresa muito jovem, né, temos somente 12 anos de mercado, ela tem, né, no seu DNA, até por conta dessa juventude, muita força, muita velocidade. É uma empresa muito empenhada em buscar cada vez mais tecnologia e sempre olhando para o nosso mercado, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. A GasLive é uma empresa nacional, então quando a gente traz uma tecnologia, né, para o nosso território, é pensando nessa grandeza do nosso país, né, nesse país tão continental, sociocultural, tão diverso. Então, a GasLive em conjunto, né, com grandes parceiros de manufatura, né, todos sabem que a gente tem parceiros muito sólidos, né, na China. A gente não é simplesmente uma empresa white label, né, que simplesmente coloca lá a marca GasLive de um equipamento que foi produzido lá fora e colocar uma etiquetinha do nome da empresa. A gente participa ativamente desse desenvolvimento, né, mostrando para o fabricante quais são as nossas necessidades, né? Enfim, então hoje nós vamos falar do telemonitoramento, né, falar da importância do monitoramento de um modo geral, e no final, né, se tiver oportunidade, eu quero mostrar um pouquinho para vocês também como é que é a plataforma da GasLive, uma plataforma bem interessante, que acredito que talvez seja uma novidade para a grande maioria das pessoas que está aqui, né? E vamos lá, vamos compartilhar, vai dar tudo certo. Os pequenos desafios da tecnologia. Tá vendo direitinho o modo de apresentação? Confirma para mim. Isso, é direitinho. Tá, não tá mais no modo de apresentação do apresentador, né? Tá só Então, bora lá. Então, o tema de hoje é esse, né? Monitorização de terapia com CPAP e BIPAP domiciliar. As tecnologias a nosso favor, né? O quanto é importante a gente dominar essas tecnologias, saber que temos, todos sabemos, né? Todo mundo que está envolvido nesse universo da medicina do sono, né? Da fisioterapia do sono, enfim, da ventilação mecânica como um todo, a gente sabe que essas tecnologias existem, mas é importante que a gente entenda o que ela nos oferece e como eu as utilizo, né? Então, é esse meu intuito hoje, meu objetivo de trazer esse entendimento, esse panorama, né, geral. Longe de mim não tem a pretensão, né, de conseguir sanar todas as questões que envolvem o tema, mas eu acredito que ao final desse nosso encontro vocês vão sair muito mais familiarizados com tudo isso, muito mais prontos para se aprofundarem ainda mais no tema, né? Para começar, eu queria só contextualizar com vocês, né, o quanto que já sabemos que o CPAP, o uso, né, da terapia pressórica, da pressão positiva, é o padrão ouro do tratamento para a apneia obstrutiva do sono, né? Então, essa publicação, apesar de não ser muito novinha, é de 2014, ela é uma publicação bastante sólida, né, e tradicional, a palavra que eu queria lembrar, né, a respeito dessa questão. Então, uma publicação do Lancet, né, muito robusta, né, que tentou estudar e entender qual é a eficiência do uso do CPAP para o tratamento da AOS, né, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, eles chegaram à conclusão que sim, né, a pressão positiva, ela é um tratamento de escolha, né, que tem uma aderência lá naquela época, né, de 60% a 70%, coloca aqui também o binível e a servoventilação como uma opção, né, para pacientes intolerantes, apesar que a servoventilação, depois disso, teve muita história, né, muita
a água passou por baixo dessa ponte com o SERV-HF, o ADAPT-HF, que foi publicado recentemente, é um outro assunto, mas sim, né, tecnologias consideradas para o tratamento. Mas não descartou a importância também da higiene do sono, da perda de peso, né, muitas vezes até procedimentos cirúrgicos, às vezes o uso, né, de placas intraorais, dependendo ali da severidade da apneia, na verdade, né, contextualizando a importância de uma avaliação individual e multifatorial, né? A gente não pode simplesmente olhar para o indivíduo, coloquei um CPAP, fiz uma titulação, acabou, né? Eu preciso olhar o entorno desse indivíduo para que a gente realmente consiga ter uma adesão apropriada à terapia. Essa meta-análise, né, de 2019, uma revisão sistemática que foi produzida pela Academia Americana do Sono, mostrou, né, que o CPAP, em comparação com nenhuma intervenção, né, então, grupo controle de pacientes que não eram tratados versus os pacientes que eram tratados com CPAP, mostrou que ele é altamente eficiente e fez aqui uma série de recomendações, né, fortes recomendações e recomendações condicionais, né, que não encontraram 100% de subsídios, né, para colocar como um grau de evidência A, mas citaram, né, essas recomendações. Então, que além de sabermos, né, que o CPAP é eficiente para o tratamento, eles recomendam junto intervenções educativas, resolução de problemas gerais, né, de desconfortos, e aqui, no item 9, o uso do telemonitoramento, né, como um guia durante aqui ele fala em período inicial, né, mas sabemos hoje, de 2019 para cá, o quanto, né, que o entendimento e a literatura e as evidências científicas evoluíram a respeito do sono, e hoje a gente sabe que não é só na fase inicial, né, ao contrário, esse acompanhamento ele vai ficando cada vez mais crítico com o passar do tempo, e a chance da desistência, né, do abandono da terapia cresce, né, com o passar do tempo. Sabemos também que o uso, né, do CPAP, o tratamento da apneia, ele reduz, sim, consideravelmente, né, o índice de mortalidade. Então, os pacientes que tratam a apneia do sono a médio e longo prazo têm uma sobrevida maior quando comparado aos que não tratam, certo? E aí, né, a gente, quando fala em telemonitoramento, a primeira coisa que vem em mente é aquela fase inicial, encontrar a pressão ideal de tratamento, entender se aquele paciente está tendo ou não uma boa adaptação à interface, à máscara, né? Se esse paciente está aderido ao tratamento. Mas, talvez seja uma questão que muitos de vocês já saibam, mas eu achei importante trazer, porque a gente precisa ter em mente o que é realmente considerado um paciente aderido. É aquele paciente que, hoje, né, aquele paciente que começou a usar, que eu titulei, se adaptou, belezinha, 1 mês, e parto para o próximo paciente, ele está aderido. Mas a gente sabe, né, o que está acontecendo com ele com 2 meses, com 3 meses, com 1 ano, com 5 anos de tratamento, entendendo que a apneia obstrutiva do sono, né, em sua grande maioria das vezes, é uma condição que vai acompanhar o paciente por muito tempo, né, é como o uso de um óculos, né, se eu estou com óculos no rosto, eu estou enxergando, se eu tiro, eu deixo de enxergar. É a mesma coisa o CPAP, enquanto eu estou utilizando, eu estou com a apneia controlada. Se eu paro de usar, ela volta, né? Mas o que a Academia Americana do Sono diz a respeito dessa adesão? O que é considerado como um compliance, né? Esse é o termo utilizado quando a gente trata de adesão ao tratamento da apneia. Então, a academia diz o seguinte, que um paciente que utiliza, no mínimo, 4 horas por noite, por 70% das noites em 30 dias, durante 90 dias de segmento, ele está aderido, né? Ele está com um compliance ok a respeito do tratamento. Então, até bem pouco tempo atrás, o telemonitoramento, o monitoramento, ele visava
garantir que esses critérios fossem atendidos. E após 3 meses, né, a grande maioria das vezes, isso se perdia, esse paciente continuava o seu caminhar, né, a sua trajetória para o tratamento de maneira solo, né, sem um olhar mais apurado. E agora a gente sabe que não, né, na verdade, tão crítico quanto esse início é a continuidade desse tratamento. E aí, então, começou-se a estudar muito e entender o quanto desses pacientes, após aquele período considerado como adesão, como, né, o compliance, quantos deles permaneciam em atendimento. Então, tem muitos estudos a respeito dessa questão que a gente chama, né, de dropout, que nada mais é do que o abandono, né, da terapia, mostrando que sim, é grande a evasão desses pacientes, e, muito provavelmente, exatamente pela falta desse acompanhamento, pela falta dessa gestão, né, pela falta desse olhar clínico, né, para o paciente, além do período considerado como compliance, considerado como ideal, né? Então, trouxe apenas um estudo aqui para vocês, um estudo japonês, que analisou retrospectivamente, né, 181 pacientes, utilizando, né, o CPAP, e ele verificou que logo no primeiro ano houve um dropout, uma desistência de 50%. 50% desses pacientes abandonaram a terapia. E continuou o segmento, né, pelos próximos 5 anos, e aí essa desistência aumentou, né, também na mesma proporção. Então, dos 181 pacientes, né, apenas 125 pacientes permaneceram, né, durante o tratamento, tá? Enfim, talvez eu tenha até me confundido um pouquinho aqui, me desculpem com esses dados, na hora de colocar, não me lembro exatamente a porcentagem, mas acho que isso não é o tema principal. O importante é a gente entender que esse modelo, né, de acompanhamento, como eu disse, já tem vários outros estudos que tentaram entender essa mesma questão, e todos eles se convergem nesse resultado, né, de que a gente tem uma grande taxa de desistência, às vezes logo, né, nos primeiros 3 meses, que continua no primeiro ano e que continua nos próximos anos de segmento. Então, a gente não tem estudos que chegaram em resultados muito diferentes do que isso, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. Bom, então, entendemos que a jornada, né, tá tão na moda falar, a jornada do paciente com a apneia obstrutiva do sono, ela vai muito além do diagnóstico, da indicação da pressão positiva, né, do CPAP, dessa adaptação inicial com a titulação da pressão e esse acompanhamento, que quando é feito, às vezes por 3 meses, já está de bom tamanho, mas na prática a gente sabe que muitas vezes a gente acompanha esse paciente por 1 semana, 15 dias, e logo eu tenho que partir para o outro, né? Então, esse entendimento já é consolidado de que não é suficiente. O tratamento da apneia, essa jornada do paciente não finaliza aí, né? E eu preciso, então, fazer o segmento dele, né? E como fazer o segmento, como tornar isso possível sem a tecnologia do monitoramento remoto. Realmente seria algo muito, se já é desafiador, né? A gente tendo a tecnologia do monitoramento, o que dirá sem ter esse recurso. E aí, conforme a gente vai seguindo esse paciente, a gente vai descobrindo, então, né, que literalmente o buraco é muito mais embaixo, né, que quando eu penso na adaptação ao CPAP, eu tenho que pensar em muitas variáveis além de uma simples titulação de pressão, né? Então, eu tenho desafios que envolvem a interface, né, a adaptação, a escolha do modelo ideal, depois o acompanhamento, se aquela escolha está ou não sendo efetiva, problemas muitas vezes com a rota nasal, vou falar um pouquinho mais disso adiante, né, da importância da gente priorizar a rota nasal quando a gente escolhe uma interface, né, para o tratamento da apneia, questões relacionadas a ressecamento de boca, de nariz, o próprio manuseio do equipamento é um desafio, né,
gestão de vazamentos, controle de IH residual, desafios emocionais e até mesmo sociais, né? Sabemos que a gente encontra, assim como outras condições associadas, como, por exemplo, a insônia, às vezes é uma insuficiência cardíaca, às vezes é um paciente com DPOC, né, um paciente comórbido, que tem outras questões aí somadas além da apneia, né? Bom, então, já é consenso, né, que a telemedicina, o monitoramento, ele é um recurso útil e importante, né, e as suas aplicações, elas incluem não só esse acompanhamento, mas já chegou ao nível do diagnóstico, né, da própria titulação e o uso a longo prazo do equipamento, né. Esse estudo aqui, ele diz que, além disso, né, a combinação de abordagens comportamentais parece ser o motivo da eficiência, que, na verdade, não apenas a monitorização, como eu grifei aqui para vocês, da quantidade de horas que ele está utilizando, dos vazamentos, se estão ocorrendo ou não, se estão dentro de um limite aceitável, ou se está ainda havendo ou não um evento, né, um IH residual, esse monitoramento, ele inclui também essa abordagem comportamental, emocional, né? E, principalmente, a possibilidade de resolução de problemas que vão surgir ao longo desse caminho. Esse outro estudo aqui é um trabalho bem recente, de 2022, né, que fez o acompanhamento, né, de pacientes e tentou entender o quanto que o monitoramento, né, influencia no sucesso, né, da adesão, no sucesso do tratamento, né? Então, ele procurou entender questões relacionadas à obstrução nasal, necessidade de intervenção cirúrgica, medicamentosa, muitas vezes, né, entre outros fatores, para garantir a continuidade do tratamento. E, para finalizar essa primeira parte, dizer também que já se sabe, já é um consenso que, além do monitoramento clínico, da ferramenta que nós utilizamos para fazer esse segmento, para conseguir essa resolução de problemas, para ter as melhores abordagens com o paciente, as ferramentas, né, de incentivo do paciente também auxiliam. Então, que a combinação do telemonitoramento com essas ferramentas de incentivo, elas nos auxiliam muito. É que eu tomei a liberdade, né, de colocar aqui para vocês a imagem, né, do Sleep Live 12 Pro, que é o mais recente lançamento da GasLive, e eu coloquei ele porque é um equipamento, o único equipamento ainda, né, do mercado, que está trazendo uma solução que a gente chama, né, de assistente de terapia, que, além do paciente poder fazer também o acompanhamento do seu próprio tratamento, e isso traz um empoderamento para ele, isso traz, de certa forma, uma responsabilização, né, do seu próprio cuidado. O assistente de terapia, ele vai funcionar como um coach, né, motivacional, um coach que vai tentar ajudar o paciente na resolução de problemas simples, porque nem de longe, né, a intenção desse recurso, dessa ferramenta, de substituir a presença de um profissional de saúde, né, de um médico, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, enfim, todos esses profissionais envolvidos, né, no cuidado desse paciente com apneia. Então, a gente não pode querer substituir essa avaliação profissional, né, mas, às vezes, com pequenas intervenções, com pequenas estratégias, né, a gente consegue rapidamente interagir com o paciente e evitar que aconteça um abandono, ou evitar que algum desconforto se prolongue, né? Então, a intenção do assistente de terapia é essa, e aí a gente também tem bastante evidência que apoia, né, esse tipo de ferramenta, tá? Bom, aí a gente chega num problema, né, bastante atual, que todas as áreas estão enfrentando, e não é diferente, né, conosco, a importância da proteção de dados do paciente, né? Então,
a gente não pode simplesmente cadastrar um paciente na plataforma, pegar ali o número de série do equipamento dele, inserir nesse cadastro e começar a visualizar os dados sem que o próprio paciente tenha ciência de que ele vai ser telemonitorado, de que ele vai ser monitorado, acompanhado. Ele precisa saber que isso está acontecendo e quem está fazendo isso, né? Então, a gente entende que, às vezes, isso pode burocratizar um pouquinho o processo, mas vocês vão ver, né? E, de novo, eu vou tomar a liberdade de mostrar a plataforma da GasLive para vocês, né? Agradecendo esse espaço que a Respire está dando, né, para nós, enquanto GasLive, para mim, né, enquanto clínica da empresa, de mostrar para vocês o quanto isso é simples, né? Não é um procedimento que vai onerar o tempo ou dificultar todo esse processo, mas que é um passo muito simples, um aceite, mas que ele é importante. Então, é um alerta, né, que a gente faz, porque a gente pensa, isso não vai ter problema nenhum, e pode ser que lá na frente a gente tenha surpresas, né, ao descobrir que, apesar de estar buscando um bem para o paciente, trazendo um benefício, o fato da gente não ter se preocupado, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados pode nos trazer problemas enquanto profissionais, né? Então, entender se a plataforma atende a essa legislação, a essas exigências, é algo bastante recomendável, né? Bom, pessoal, entrando agora na parte clínica, propriamente dita. Beleza, Cris? Você falou do CPAP, falou da importância do telemonitoramento, falou de adesão, falou, né, de compliance. O que eu monitoro, né? O que eu vejo? O que eu busco nessa plataforma? O que eu busco visualizar, acompanhar, para entender que isso realmente é efetivo e está sendo útil, né? Então, via de regra, a gente tem 3 grandes blocos de informações, né, dentro da plataforma. O primeiro são os dados de identificação dos usuários, né, dos pacientes e do profissional. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tem um nominho aqui, mas é um nome fake, tá? Da nossa plataforma de demonstração, não é um paciente de verdade, tá bom? Acho que acabei de falar de LGPD, né? Então é importante deixar isso claro para vocês, tá? Então a gente tem os dados de identificação do paciente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso seguir? Pode seguir. Ah, tá. Achei que alguém ia perguntar alguma coisa. Eu não estou enxergando mais vocês, né? Por isso. Eu tenho daí um outro grande bloco, né, de dados do equipamento, né, com o serial number, né, que é o número de série, e tenho também dados do período de utilização. E um terceiro grande bloco, que vai me mostrar dados do equipamento, mas agora dados clínicos, além de número de série, o modo terapêutico, parâmetros, se esse paciente está ou não utilizando tecnologias de conforto, né? Como, por exemplo, um período de rampa acionado, um alívio expiratório, então eu consigo visualizar. Os dados da utilização, então eu consigo saber com exatidão, né, quanto tempo meu paciente usou, horas, minutos, né, para saber se ele está dentro ou não de um período mínimo adequado, e é o que é preconizado, né, pela Academia Americana de Sono, que é quem dita todas as nossas diretrizes quando se fala em sono, e os dados de terapia. Então, a gente consegue ver dados relacionados à pressão, dados relacionados à fuga, vazamento, e dados relacionados aos eventos. E esses dados, quando eu falo de IH e de vazamentos, eles são apresentados em medianas e percentis, eu já vou falar um pouquinho mais disso para vocês, tá? E os eventos, ele diferencia, né? Eu preciso entender, meu paciente teve um evento, beleza, mas foi uma apneia completa, foi uma hipopneia, ou ele teve um evento central, né? O que aconteceu? Qual a classificação desse evento? Porque a depender disso, eu vou ter uma intervenção, eu vou ter um raciocínio clínico, né, que eu vou precisar construir para conduzir esse paciente, tá? Bom, eu já volto falando um pouquinho de mediana e percentil, mas aí quando a gente olha especialmente para esse bloquinho aqui dos dados, né, de terapia. Quando
eu vejo um valor de IH, eu não sei se todo mundo sabe disso, talvez não. O que eu enxergo? O que aquele valor está representando, né? Então, ele representa a média do número de eventos respiratórios durante a noite, certo? E o que ele soma aqui? Ele soma eventos de apneia, eventos de hipopneia e eventos centrais. Então, se eu vejo um IH, um valor hipotético aqui, IH de 10, significa que eu tive 10 eventos que podem ter se misturado entre apneia completa, hipopneia e apneia central. E aí, depois, eu tenho os dados mais afunilados, né? Mais detalhados. Então, depois eu vou ter ao lado a informação do IA, que é o índice de apneia. Aí sim ele vai representar o número de eventos obstrutivos e centrais que aconteceram durante aquela noite. Aí eu tenho o IH, que é o índice de hipopneia, que agora ele vai representar apenas os eventos de hipopneia obstrutivos. Ele não diferencia o obstrutivo do central. No índice de apneia, sim, né? Ele vai me mostrar tanto os obstrutivos quanto os centrais. Mas no índice de apneia, de hipopneia, não, tá? Então, você vê, parece bobeira, mas é importante, porque quando eu olho para esse número, eu tenho que ter na minha mente o que ele está trazendo para mim, né? Esse entendimento é importante. Depois eu tenho, faltou aqui, me desculpem, mas eu tenho o IC, que é o índice de eventos centrais. Aqui sim vai separar o que é obstrutivo. Ele vai me mostrar só o que foi central. Depois eu tenho, né, os equipamentos que apresentam leitura de Hera e alguns outros também, a respiração Cheyne-Stokes, né, que são, graças a Deus, né, eventos não tão comuns, não tão usuais, né, a grande parcela da população com a apneia vai apresentar esses eventos, né, mas existem, o Hera, por exemplo, é um evento que vem sendo cada vez mais estudado, e a Academia Americana do Sono vem incentivando cada vez mais que os profissionais se atentem, apesar de ser uma pequena porcentagem, né, de ocorrências, é importante que a gente tenha atenção para isso, né? O que é um Hera? Vou falar porque talvez ajude, né, vocês, talvez muitos já saibam, mas outros não. Um evento de Hera, ele é um evento que não atingiu os níveis, né, de limitação de fluxo que se classificam como uma apneia, que é 50%, acima de 50% de limitação de fluxo, já se caracteriza uma hipopneia. E quando essa limitação atinge 90%, aí eu caracterizo como uma apneia total. Então, se eu tenho uma limitação do fluxo abaixo de 50%, eu não classifico como uma hipopneia nem uma apneia. Eu classifico como limitação de fluxo. Só que se esse evento provocou um despertar do paciente com um esforço respiratório aumentado, aí eu chamo ele de Hera. É um evento um pouquinho mais, entre aspas, né, grave, do que uma simples limitação de fluxo, porque ele culminou num despertar e num aumento do esforço respiratório, tá? Então, isso que é Hera. Bom, pessoal, voltando um pouquinho aqui, eu queria explicar para vocês a diferença entre mediana e percentil. E eu vou confessar uma coisa para vocês, até bem pouco tempo atrás, eu nunca tinha parado, né, para analisar profundamente essa diferença e me descobri com dúvidas a respeito disso, sabe? Então eu fui atrás de entender e falei, eu vou levar isso para o treinamento, né, para esse momento nosso aqui, porque eu acho que pode mudar alguns paradigmas de vocês quando vocês entenderem realmente a diferença de mediano e percentil. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, se tiver alguém aí disposto, atento, e quiser me ajudar a responder.
Você, quem sabe, né, qual é a diferença de uma mediana e de percentil? E quando vocês vão fazer uma titulação da pressão, vou fazer essa pergunta primeiro. Quando vocês vão titular a pressão, o que vocês consideram? O valor que apareceu de mediana ou o valor que apareceu no percentil? Tem alguém que pode me responder isso? Não tem certo e errado aqui, tá bom? Ninguém está sendo julgado. Pelo amor de Deus, acabei de falar que a gente está sempre aprendendo algo novo todos os dias e não faz muito tempo que eu entendi para valer mesmo a diferença entre essas duas variáveis, né? Esses dois dados. Ô, Cris, eu vou falar o que eu falo, o que eu faço. Aí, se alguém também quiser falar, viu, gente? Tá. Essa é a oportunidade da gente aprender mais, né? Sem dúvida. Eu uso os dois. Eu uso o percentil e uso a mediana. Percentil 90, 95. Tá. E aí, o que eu procuro? Quando vou fazer a titulação, eu costumo usar, assim, em boa parte dos meus pacientes, que costumam ser pacientes que têm outros agravos à saúde além da apneia, eu costumo titular no início e depois fixar a pressão. Muitos deles. Ok. Nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Ótimo você ter colocado. E aí eu tento achar um valor que está abaixo do valor que me foi dado como percentil e acima da mediana, entre o percentil e a mediana. Entendendo que o percentil seria que 90%, né, o percentil 90% dos eventos aconteceram, 90% do tempo a pressão ficou abaixo daquele valor que está estipulado lá como percentil 90. Agora, da mediana, eu tenho muita dúvida. Eu entendo que na estatística, a mediana é o valor do meio. Exato. E aqui eu fico pensando que, às vezes, parece que ele é a média. Entendeu? Sim, então, olha aí, tá vendo? E, Ju, vamos combinar quanto tempo de estrada, né, você tem e é natural, né? Eu até estou compartilhando isso com vocês, porque aí a necessidade da gente constantemente estar em constante aprendizado, em buscar conhecimento, né, em compartilhar de momentos como esse, porque a gente sempre vai ter o que aprender. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é realmente isso. Qual a diferença de média e mediana, né? Se a gente for olhar para os conceitos estatísticos, a média é o quê? É a soma, vindo aqui exatamente para o nosso tema, né? É a soma das pressões que o paciente precisou utilizar durante a noite para a reversão do evento. Então, trocando em miúdos, ora a pressão subiu para 6, ora a pressão subiu para 7, ora a pressão subiu para 9, depois ela voltou para 6, depois ela foi para 8, depois ela voltou para 7, voltou para 9, não importa, né? A pressão oscilou a depender da necessidade de cada evento, pensando lá no modo automático. Então, eu somo essas pressões e divido pelo número de horas que o indivíduo utilizou o equipamento. Eu tenho a média da pressão. A mediana não. Ela é uma tendência central, né, de valor. Então, eu vou pegar todas essas pressões, nesse mesmo exemplo que eu dei. Eu tenho 6, tenho 8, tenho 7, tenho 8, tenho 9, né, misturado. Eu vou ordenar essas pressões em ordem crescente, 6, 7, 8, 9, 10. Mesmo que elas tenham acontecido de forma irregular, né? Eu ordeno ela numa ordem crescente e eu pego o valor do meio. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a mediana desse exemplo que eu estou dando? Se ele é o valor central, o coração dos dados. É o 7. Não, é o 8, perdão. 6, 7, 8, 9, 10. Então, a mediana é 8. Mas 8 não necessariamente vai ser a média. Porque na soma dessas pressões e na divisão pelo tempo, pode ser que a média dê um pouco abaixo, dê um pouco acima. Não necessariamente é a mediana. Então, quando eu olho a mediana de 8, eu sei que 50% do tempo a pressão ficou abaixo disso e 50% do tempo a pressão ficou acima disso, né? Não importando quais foram os limites, mínimo e máximo.
Quando eu falo de percentil 90, percentil 95, não importa, né? É uma diferença insignificante, é uma escolha, se eu quero olhar 90 ou 95, né? Eu vou pegar essas mesmas pressões, vou ordenar ela novamente, né? Em ordem do menor para o maior, e vou ver qual foi a posição 90. Então, nesse mesmo exemplo, 6, 7, 8, 9, 10. A posição 90% é o 9. Significa exatamente isso que você falou, Ju, que 90% do tempo, ou 95% do tempo, a pressão ficou abaixo de 9. E que 10% do tempo, ou 5%, se o percentil foi 95%, essa pressão ficou acima de 9. Até aqui, ok? Ok, Cris. Tá, aí beleza. Então eu tenho uma mediana de 8, nesse exemplo, e eu tenho um percentil 90 de 9. O que eu escolho como pressão de tratamento? Né? Isso é uma discussão entre os clínicos. Tem o time que fala, eu uso a P90, tem o time que fala, eu uso a mediana. Mas existe hoje um conceito, né, em torno disso, uma lógica que a gente não pode também usar, a gente fala tanto em individualização, né, do tratamento, em esse olhar mais global, né, para o paciente, então eu não posso determinar que eu só uso um ou só uso outro, mas existe um conceito em torno. Se eu vejo que a diferença entre a mediana e o percentil 90 é muito próximo, eu posso, como a Juliana falou, é uma opção, ela vai no meio do caminho, nem para um nem para outro. Ela vai colocar 8,5, Ju? Se mediana deu 8, percentil 90 deu 9, você usaria 8,5 para não magoar ninguém? Tipo isso, 8,4, 8,4, 8,6. É uma estratégia. Tá errado? Óbvio que não. Uhum. Eu prefiro usar o percentil 90, porque daí eu garanto que o paciente vai ser atendido em todos os eventos, então eu vou colocar 9. Pode ser uma estratégia. Não, eu vou usar a mediana, vou colocar 8, porque eu entendo que quanto menor for a pressão, melhor vai ser a adaptação desse paciente. Às vezes é melhor uma pressão um pouquinho menor e tolerar um pouquinho de evento residual do que usar uma pressão muito alta e levar a outros desconfortos ocasionados pela própria pressão positiva, né? Mas, via de regra, eu acho que para a gente encerrar essa discussão, o melhor é o quê? Quando eu vejo que a mediana está muito distante do percentil 90, aí eu preciso parar e analisar, realmente usar a mediana talvez não seja a melhor estratégia, porque realmente eu vou deixar uma margem desassistida muito grande. Se eu tenho a mediana de 8, o P90 de 11, né, eu tenho uma distância muito grande, então se eu usar a mediana, muito provavelmente eu vou subassistir pressoricamente esse paciente, né? E também preciso entender por que esse paciente está oscilando tanto, né? Que está dando essa divergência tão grande de P90 e mediana. Mas quando essas pressões estão próximas, eu posso seguir esse raciocínio que eu acabei de compartilhar com vocês. E aí é uma escolha, é uma decisão que talvez você tome para um paciente de uma forma, para outro de outra, a depender do contexto geral, né? Será que me fiz entender? Ô, Cris, eu achei que ficou bem claro. A Lisiane, ela levantou a mão, acredito que ela gostaria de fazer alguma consideração dentro da pergunta que você fez. Ótimo, Lisiane. Fique à vontade. Eu não Pode abrir o microfone. Será que ela está ouvindo a gente? eu estou achando que às vezes ela levantou a mão sem querer, né? Bom, qualquer coisa escreve no chat ou fala no final, né? Não queria que fosse uma conversa engessada aqui. Vamos lá. Bom, então, ok esse conceito, né, Ju? Acho que deu para ficar claro. Te elucidou a respeito da mediana e da média?
Sim, então é mediana mesmo, e aí ele faz essa tendência central, porque a minha dúvida era de Exato. estatística mesmo. Não é a média, não é a média, é a mediana, que são, né, conceitos diferentes. Sim. Então, aqui, como eu falei, né, esse entendimento sobre o que está somado dentro do IH, o que está somado dentro do IA, né, o que está somado dentro do IH, do IC, também é uma questão importante do entendimento para que eu monitore, porque monitorar por monitorar, né, eu preciso entender o que eu estou olhando, o que eu estou monitorando, para entender quais são as ações ou não, né, que eu tenho que tomar, ou quanto a terapia está sendo ou não efetiva, né? E aí, só lembrando vocês aqui, que a gente, então, como eu disse, eu consigo ver também as tecnologias de conforto, né, se estão ou não acionadas, e consigo, inclusive, oferecê-las, né, para o paciente, à medida que eu monitoro e identifico qualquer desconforto, eu tenho como abrir mão desses recursos, né, e utilizar a nosso favor, né, a favor do paciente. Então, um deles é o alívio expiratório, que é uma estratégia, né, para tentar amenizar a sensação do paciente em relação à pressão positiva, porque eu tenho aqui, né, uma curva de fluxo, uma respiração acontecendo. O paciente fez um disparo, o fluxo começou a ser entregue, né, e chega o momento que ele vai finalizar a inspiração e ele vai começar a exalação. Isso se chama ciclagem. Nesse momento da ciclagem, como o CPAP eu tenho uma pressão positiva contínua na via aérea, o paciente ele tem que exalar sob uma pressão, contra uma pressão. E para alguns indivíduos isso pode ser muito desconfortável. Então, o alívio respiratório ele foi desenvolvido para isso. E aí eu tenho níveis. No caso, né, dos nossos equipamentos da GasLive, ele é dado em centímetros de água. Então, nível 1 é 1 centímetro de água, nível 2, 2 centímetros de água. E aí, nesse momento da exalação, quando isso está acionado, vamos supor que ele esteja no nível 1. Então, o paciente estava lá inspirando com 10 centímetros de água. Na hora dele exalar, só no momento dessa alternância, o equipamento ele vai diminuir em 1 centímetro de água essa pressão, de 10 vai cair para 9, para facilitar essa exalação. E depois ele vai subir novamente para a pressão de tratamento, né? Se eu estou no nível 3, ele vai baixar 3 centímetros de água. Então, na hora de exalar de 10, vai cair para 7. E aí também vem-se, só um adendo aqui, né, sobre isso, vem se compreendendo, estudando cada vez mais, que nem sempre isso é uma boa estratégia, porque quando o equipamento tem que fazer essa diminuição de pressão, depois ele vai levar um tempo, dentro lá dos algoritmos de cada equipamento, para voltar para a pressão de tratamento, né? E esse retorno pode levar um tempo que faça com que o paciente tenha eventos durante esse momento de subida novamente dessa pressão, né? Falando muito superficialmente aqui para vocês a respeito disso, tá? Mas é um recurso, né? O outro recurso é a automática. Não existe nenhuma literatura a respeito do aumento ou não da eficiência. O paciente que usa rampa, ele adere mais ou ele tem mais eficiência do que o que não usa, né? É uma questão aí mesmo muito individual de cada um. A gente tem equipamentos, né, com rampa automática, com rampa manual, mas nada mais é do que um período em que a gente considera que o paciente está acordado, então a gente trabalha com pressões mínimas, né, menores, para que ele se ambiente, que ele se adapte, né, àquela pressão, e aí assim que esse paciente dorme, num modo automático, onde o equipamento vai detectar que essa respiração foi estável, e aí ele vai iniciar a subida da pressão. No modo manual, eu posso dizer, em 5 minutos, em 10 minutos, em 30 minutos, suba a pressão, de uma pressão mínima até a pressão de tratamento, né? Pode ser automático ou manual. Então, o intuito disso é facilitar
essa sensação do paciente em relação à pressão positiva, né? Também é outra coisa que a gente pode visualizar nos relatórios, né, nas plataformas de telemonitoramento, tá? E aí vem a pergunta, né, pressão fixa ou pressão automática, né? O que a gente deve utilizar? A Juliana já colocou aqui, muito bem colocado, é uma estratégia dela, uma estratégia também que vem crescendo, mas não é uma regra, né, Ju? Acho que é legal deixar isso muito claro, não é uma regra. Ela titula na pressão automática, daí quando ela chegou na pressão ideal, ela fixa a pressão. E esse procedimento só é possível porque ela monitora, né? Ela tem uma ferramenta que consegue entregar para ela dados, valores que permite esse entendimento de quando ela chegou numa pressão ideal de tratamento e, ok, agora eu consigo confiar que essa pressão é a pressão ok, né? A pressão X, que vai atender esse meu paciente a longo prazo e ela fixa essa pressão. Então, pode ser uma estratégia, mas não é uma regra, não é uma regra, né? Então, eu coloquei até aqui, né, titulação, porque realmente esse binômio aqui, ele é utilizado nesse momento, e aí essa estratégia é uma, né, que a Ju já tinha adiantado para vocês, e eu ia comentar, mas eu posso não querer fixar, né? Eu posso querer continuar utilizando o modo automático. Mas é importante que a gente se preocupe com o delta pressórico, ou seja, a diferença entre a pressão mínima e a pressão máxima. Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, quem é mais das antigas vai concordar comigo, quando a tecnologia do modo automático surgiu, foi nossa, né? Que bacana, que interessante, veio para facilitar a vida da gente. Então, se eu tenho um range, né, de 4 a 20, era assim para todo mundo. O paciente pegava o CPAP, a gente deixava a pressão mínima de 4, pressão máxima de 20, colocava alívio 3, né, e vai embora, boa sorte, durma bem, né? É assim que a gente falava há anos atrás. E a gente foi entendendo que isso não é a melhor estratégia, que a gente precisa trabalhar com ranges, né, com diferenças entre a pressão mínima e a máxima, cada vez menores. E eu vou caminhando com essa janela à medida que eu vou titulando, que eu vou entendendo as necessidades do meu paciente, né? Então, chega lá um paciente com uma apneia moderada, né? Bom, não vou lá colocar uma pressão altíssima, vamos começar com estou dando exemplos, tá, gente, pelo amor de Deus. Vamos começar com uma pressão mínima de 5, uma máxima de 7, por exemplo, e aí, no dia seguinte, eu gero um relatório para entender se aquela pressão foi suficiente ou insuficiente. Como é que eu vou ver isso? Se eu tenho um IH residual grande, se eu tenho ainda muitos eventos acontecendo. Então, eu entendo que aquele delta pressórico não foi suficiente para dar conta de todos os eventos. Então, vamos subir um pouquinho, né? Uma pressão mínima de 6, uma máxima de 8, de 9, né? E aí, no dia seguinte, monitoro de novo. E aí eu vou entendendo o quanto que eu preciso caminhar, né, com esse ajuste para mais ou para menos, até chegar num ponto ideal. Então, eu posso, depois disso, fixar a pressão, ou posso continuar com a pressão automática. Inclusive, Ju, não sei se você conhece esse recurso, ou outras pessoas aqui com a gente, que a gente tem no Sleep Live LT, o equipamento da linha, né, Sleep Live da GasLive, ele tem uma função dentro do modo automático que chama pressão de tratamento. Você conhece esse recurso, Ju? Já ouviu falar disso? Ô, Cris, no dia que a Priscila teve aqui na Respire, ela falou um pouquinho para a gente. A Pri deve estar aqui com a gente, né, Pri? E é um recurso muito interessante. O que acontece? Dentro do modo automático, eu consigo dizer para o equipamento que eu quero uma pressão-alvo. Então, por exemplo, eu vim fazendo todo esse procedimento e eu cheguei a uma titulação. Eu vi lá que a pressão ideal para esse paciente é 8.
mas, poxa, eu não queria fixar a pressão dele, porque eu vejo que lá no percentil 90, às vezes ele ainda ele usa uma pressãozinha um pouco maior. Não muito diferente, mas não acho que seria a melhor estratégia fixar totalmente a pressão. Então, você coloca nessa pressão de tratamento o que você titulou, 8. E aí você coloca lá a pressão mínima, 6, a pressão máxima, 9, por exemplo. Mas o equipamento, dentro dos algoritmos dele, vai tentar manter essa pressão sempre muito próxima ao 8. Mas se o paciente tiver necessidade, ele tem um golinho a mais, ele sobe até a pressão máxima. Então, não é que eu fixei a pressão, mas eu disse para o equipamento, olha, tudo bem, você tem uma margem de trabalho de 6 a 9, mas eu gostaria que você buscasse sempre ficar ali numa pressão de 8. Então, esse é um recurso que a gente tem tanto no Sleep Live LT, quanto no Sleep Live, que o mercado ainda às vezes chama ele, né, do 480, certo? No 12 Pro ele foi retirado porque, olha que judiação, né? Porque como nem todo mundo entendia o uso desse recurso e percebeu-se que poderia causar confusão por nem todo mundo ter acesso, às vezes, né, a uma explicação exata dessa tecnologia, achou-se por bem tirar ele no 12 Pro, né? Mas quem tem acesso ainda ao LT e ao Sleep Live, existe esse recurso. E aí, por que a gente foi entendendo que deixar, né, uma margem tão grande assim de pressão não é a melhor estratégia? Por uma questão chamada apneia central emergente ao tratamento. O monitoramento trouxe a possibilidade da compreensão desse evento, né? Observou-se que alguns indivíduos com apneia obstrutiva do sono, quando iniciavam o tratamento com CPAP, começavam a ter eventos centrais, né? E da onde vem isso? Por quê? Como assim? Lá na polissonografia, nenhuma menção de apneia central, era só obstrutivo. E agora que esse paciente começou a fazer o tratamento, começou a apresentar esses eventos centrais. Não se sabia disso antes do advento, né, do monitoramento remoto. E aí, compreendeu-se que acontece um mecanismo que isso tem, né, na verdade, conexão com um mecanismo fisiopatológico, né, chamado de high loop gain. Então, o que acontece? O indivíduo fez uma apneia, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ele fez aqui, ó, uma apneia, teve uma diminuição de fluxo, né, por exemplo, acima de 50%. O centro respiratório, ele vai reagir a isso aumentando o fluxo respiratório, né? Então, ele aumenta esse fluxo para fazer com que os níveis, né, de CO2 retornem para valores basais. Porque quando eu tenho essa hipopneia, né, eu diminuir minha respiração, eu vou ter um acúmulo de gás carbônico, de CO2. Então, daí eu aumento a minha respiração para lavar esse CO2 e fazer com que minha respiração retorne para os níveis basais. Isso numa situação normal. No paciente apneico, esse mesmo mecanismo acontece, porém, ao invés dele aumentar esse fluxo de uma maneira normal, fisiológica, ele tem uma resposta exagerada a esse aumento do CO2. Então, ele faz essa alça aumentada. E aí, ele provoca uma queda abrupta do CO2, e em virtude dessa queda, o indivíduo faz uma apneia central. É como se o centro respiratório pensasse assim, opa, caiu muito, né, o CO2, ele fez uma apneia, então ele vai parar de respirar. Então, a apneia central emergente ao tratamento, né, que acontece após o início do uso do CPAP, claro que não em todos os pacientes, né, mas em alguns deles a gente pode observar esse evento,
ele acontece por uma confusão no centro respiratório em regular os níveis gasométricos, né? Os níveis de oxigênio e gás carbônico. E outra coisa também, que essa variação pressórica, se eu deixo aquele delta, aquele range muito aberto, de pressão mínima e pressão máxima, ora a pressão sobe, ora a pressão desce, né? A hora está tendo evento, eu subo aqui, a hora parou o evento, agora eu desço para a pressão mínima. Essa alteração contínua de pressão também pode levar a uma resposta equivocada do centro respiratório e provocar essa apneia central, né? Então, trouxe também essa questão, porque é um evento importantíssimo, né, da gente acompanhar, da gente monitorar. Via de regra, a apneia central, quando ela é emergente, ela vai se resolver sozinha. Mas não quer dizer que eu não precise monitorar, porque eu posso, em virtude disso, ter um paciente que abandone, que desista da terapia, né, por conta do desconforto, né, do que essa apneia pode estar causando, tá? Estou finalizando já, Ju, né? Achei importante trazer aqui a questão da interface, né? Porque quando a gente monitora a terapia, o vazamento, eu diria que é tão ou mais importante até do que o monitoramento dos eventos residuais, né? Eu entendo que é a primeira variável que a gente tem que atacar. Quando você vê um paciente com um vazamento exacerbado, não adianta você olhar lá para o IH, não adianta você olhar para as horas de uso, ataca o vazamento. A hora que isso estiver resolvido, aí sim você vai conseguir realmente monitorar o IH, mesmo porque um vazamento excessivo vai levar também a valores imprecisos de IH, de IA, de IC, de IA e H, né? Eu não consigo confiar, porque se eu tenho o sistema despressurizado, né, dentro do CPAP, eu tenho algoritmos, né, que nada mais são do que cálculos matemáticos, eu tenho sensores que precisam dessa pressurização para que eles consigam agir e consigam fazer esses registros de forma adequada, de forma fidedigna. Se eu tenho um vazamento excessivo, nenhum valor que foi apresentado ali para mim naquele relatório é confiável. Então, eu primeiro preciso resolver esse vazamento, né? E falando nessa questão, a adaptação da máscara, a escolha correta do modelo e tudo mais, ela é imprescindível, né? Porque sabemos hoje que a máscara nasal, ela deve sempre ser a nossa primeira opção, né? Quando problemas surgem em virtude da interface, um paciente que é um respirador bucal, né? Então dorme de boca aberta, ou qualquer outro desconforto, né, que possa estar acontecendo, antes de eu pensar numa máscara nariz e boca, oronasal, facial, eu preciso tentar resolver esses problemas, né, com a máscara nasal e esgotar todas as possibilidades antes de optar pela troca de uma máscara facial. Por quê? A gente sabe que quando eu uso uma máscara nasal, né, estou usando a rota nasal, a pressão positiva, ela vai estar direcionada exatamente nas estruturas que eu quero que permaneçam abertas. Quando eu preciso usar uma máscara que pegue nariz e boca, a pressão positiva agora não está só direcionada, né, para as estruturas que sofrem o fechamento durante o evento. Agora eu tenho também uma pressão positiva entrando pela boca. E essa pressão pode ser a causadora da posteriorização da língua, né, empurrar a língua para trás, e essa questão ser um causador do evento, do fechamento da via aérea. Então, descobriu-se que quanto o uso, né, da máscara facial pode ser o motivo da necessidade da utilização de altas pressões de tratamento. Então, esse artigo trouxe aqui um caso, né, um estudo de caso, que avaliou mostrou aqui um paciente com 69 anos, com uma apneia grave, que mesmo durante o uso adequado do CPAP, permanecia com um IH, né, residual,
E sonolência persistente, né? Porque a sonolência diurna, ela é um importante marcador de acompanhamento para a gente entender a eficiência do tratamento, né? Bom, esse paciente estava utilizando, então, 16 centímetros de água, né? Usando o CPAP bonitinho, dentro de um compliance. E mesmo assim, ele persistia com sonolência e ainda tinha um IH residual de 32 eventos por hora. Levaram esse indivíduo para uma nova titulação, e olha que interessante, fizeram a titulação com a máscara oronasal, e quando fizeram com a máscara nasal, com menos, né, da metade da pressão utilizada com a máscara facial, eles conseguiram a reversão dos eventos. Então, veja que com a máscara oronasal, mesmo com 16 centímetros de água, olha a quantidade de eventos que ainda acontecia aqui, justificando, né, tanto o IH residual quanto o sintoma de sonolência. E quando passaram ele para a máscara nasal, né, além de resolver os eventos, necessitaram, né, de um uso muito menor de pressão, tá? Então, o resumo é que a máscara oronasal, esse estudo concluiu, né, que ela é menos efetiva e mais frequentemente associada a uma menor adesão e um maior abandono do tratamento quando comparado à máscara nasal, certo? E o monitoramento também permite que a gente acompanhe. Quando eu estou lá titulando o paciente, estou vendo que subo pressão, os eventos continuam acontecendo, o paciente continua com sintoma, né? Então, eu consigo manejar, né, essa situação e entender a necessidade de reavaliar a interface, né? Por isso que sempre a interface nasal, ela tem que ser a nossa primeira escolha, tá? Estou finalizando já aqui com vocês, pessoal. Né, o vazamento, né, acabamos de falar a respeito dele, a importância de gerenciar isso para que a precisão dos dados apresentados, né, seja adequado, certo? E aqui só não vou me ater muito nesse quesito, mas falando que nem sempre só o CPAP vai resolver, às vezes a gente precisa indicar para esse paciente um binível, às vezes ele iniciou com CPAP, estou vendo, monitorando, né, que não está sendo eficiente, então eu preciso transportá-lo para um binível, e quais são, né, os critérios que a gente utiliza para entender se aquele indivíduo necessita, né, de uma terapia binivelada ou, né, se o CPAP é suficiente para ele. Então, esse guideline aqui também da Academia Americana do Sono diz o quê? Né? Os pacientes que não aderiram à terapia com o CPAP, né, que não se adaptaram a essa pressão contínua final, essa pressão única, né, de entrega, quando a titulação for maior que 15 centímetros de água, quando o paciente tem muita dificuldade de exalar contra a pressão positiva, eu preciso dividir isso em 2 níveis. Quando eu tenho, né, a presença de hipoventilação central, eu vejo eventos centrais que eu não consigo resolver, né, com o CPAP, que já não é mais só, né, uma apneia central emergente, são eventos centrais mesmo, muito provavelmente em decorrência de outras comorbidades, né, que levam a essa hipoventilação, e, né, a apneia central, tá? Com predomínio central, certo? E a decisão, né, da troca do CPAP para o binível é uma decisão individual, né, que requer ali uma avaliação muito aproximada, né, do paciente com o clínico, né, e não, apesar dessas questões aqui, elas não são estáticas, né, a gente precisa sempre desse olhar individual, tá? Via de regra, né, observou-se que os pacientes, esse estudo mostrou aqui quais foram os fatores que levaram um paciente a mudar de um CPAP para um binível ou já iniciar com binível, né? Então, via de regra, pacientes que têm um valor de um valor de massa corporal, né, um IMC muito aumentado, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, pacientes que têm um aumento, né, do PCO2, uma hipercapnia, um IH, né, muito aumentado, queda de saturação e pacientes com quadro de DPOC, né, a síndrome do overlap, paciente que tem apneia mais DPOC associado, tá?
Aqui, se alguém quiser dar um printzinho, eu estou trazendo para vocês mastigadinho, né, como que é o raciocínio de parametrização. Eu tenho lá, por exemplo, um paciente que foi titulado em 15 centímetros de água. Aí, vou colocar ele no binível. Como é que eu faço? Né, o que eu coloco de EPAP, o que eu coloco de EPAP, tá? Então, quem quiser dar um printzinho aqui, não vou entrar nesses detalhes, porque a gente não vai ter tempo de falar as outras coisas que eu ainda preciso, mas fiz questão de deixar esse slide aqui para vocês, tá? Bom, e por fim, eu queria mostrar para vocês rapidamente a plataforma Smart Live, tá? É um portal, né, web extremamente... Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Deixa eu sair um pouquinho, peraí. Deixa eu ir dando pausas aqui. Então, é uma plataforma extremamente amigável, de muito fácil navegação, né? O acesso ao portal, você digita ali, acesso a essa primeira página, e aí você vem aqui embaixo, acesso ao portal. O cadastro, ele pode empresas, revendas, quanto pelos profissionais liberais, né? E aí você escolhe, então, simples nome, e-mail, CPF ou CNPJ, né? Vai dar ali um submeter, imediatamente vai no seu e-mail um retorno, né? E você clica ali e já está cadastrado. Então, você não depende de mandar e-mail para assistência técnica. Ô, Cris, Né? É rápido, extremamente fácil. Oi. Cris, você está compartilhando a tela? Que não está aparecendo. Eu não estou compartilhando? Não. Espera aí. Eu parei de compartilhar. Aí eu vi que você foi falando como se a gente estivesse vendo. Voltou? Aí, voltou. Tá em modo apresentação? Não, ainda não. Ah, mas não tem problema, né? Então tá dando para vocês verem bem aqui, certo? Tá dando. Então, ó, vou dar um play aqui de novo. Então, você tem aqui, ó, para empresas, para clientes, né? Então, você pode clicar direto aqui, ou mais embaixo na plataforma, você vai ver ali, bem grande, né? Se você é uma revenda, onde você tem que clicar, se você é um profissional liberal, onde você tem que clicar. E aí, quando entrou nessa página principal, aqui embaixo, acesso ao portal. Se você ainda não tiver o cadastro, antes de entrar nessa tela, vai aparecer não tem cadastro, clique aqui, como qualquer outro aplicativo que a gente está habituado a utilizar nos nossos smartphones, né? Então, a plataforma, ela segue muito o intuitivo desses aplicativos, né? Uma plataforma extremamente moderna, extremamente simplificada para esse uso. Então, reforçar que o cadastro, ele é simples, você faz na hora, não depende de resposta, não depende de alguém avaliar, de alguém mandar e-mail depois para você. Clicou, preencheu os dados, recebeu o e-mail, você já vai estar cadastrado. E aí eu tenho esse primeiro dashboard aqui, e eu quero fazer uma pausa, né, para dizer que a plataforma Smart Live Business, né, além de todas essas informações clínicas, de todas essas possibilidades que nós vimos juntos até aqui, ela tem uma grande preocupação com o gerenciamento da base de pacientes, né, da base de clientes de cada profissional, de cada revenda. Então, a primeira tela, quando você entra, ela é chamada de dashboard, que ela nada mais é do que um BI, uma ferramenta de gestão. Então, assim que eu entro na plataforma, eu consigo enxergar os dados de IH, os dados de fuga e de adesão. Quem são os pacientes que tiveram problemas relacionados a qualquer uma dessas variáveis? Então, eu tenho, hoje, por exemplo, estou corrido, não tenho nem meia hora para entrar na plataforma, mas eu preciso monitorar meus pacientes. Então, assim que você abre a plataforma, você já enxerga aqui logo de cara quem são seus pacientes que tiveram problemas com eventos residuais, quem são os seus pacientes que tiveram problemas com fuga, com vazamento, e os seus pacientes que estão
com problema de adesão, de utilização, né? Estão utilizando abaixo do preconizado de 4 horas nos últimos 7 dias. Falar, beleza, aqui são dados fictícios, tá? A Joana está com problema de adesão, ou voltando aqui, olha só, o Guilherme está com problema de fuga. Então, vou direto nele, porque o vazamento é o meu maior problema, é onde eu ataco primeiro. Assim que você clica no nome do paciente, já abre a tela com dados de utilização, com dados do equipamento, com dados do paciente, com dados de terapia, e logo abaixo, numa única tela, todos os gráficos, tá? Como a gente enxerga aqui, gráfico de utilização, de fuga, de pressão, de eventos. Se o paciente está usando oxímetro, né, o sensor de oxímetro, dados de oximetria, e eu também tenho dados de ronco, tá? Mas voltando aqui um pouquinho, para a gente navegar um pouquinho mais, que eu gravei um videozinho para ser mais rápido, pacientes, quando eu clico em pacientes, eu vejo toda a minha lista de pacientes cadastrados. Se eu clicar em adicionar, muito simples e rapidamente, eu consigo cadastrar um novo paciente com nome, CPF, telefone, e-mail, colocar dados de peso, altura, que a gente julga super importante para entender o IMC desse paciente inicial, quando eu for fazer uma reavaliação, né? Como que estava quando eu cadastrei ele, como que ele está agora, certo? E aí, quando eu clico lá embaixo, estou dando uma adiantada aqui em salvar, quando eu clico aqui em salvar, imediatamente vai tanto um SMS para o telefone do paciente, quanto um e-mail, porque a gente entende que tem paciente mais idoso, né, que às vezes não tem acesso a um e-mail, mas o telefone sim. E aí, quando ele abre o SMS ou e-mail, é um botão grandão escrito autorizar. Pronto, você já está dentro da LGPD, né? Já seguro em relação a isso. Então, não é burocrático, não é complicado, mas é necessário, né? Mas a gente tentou, ao máximo, facilitar em poucos passos, né? Para que isso não seja um problema adicional para a revenda, para o clínico, né? Bom, fiz o cadastro desse paciente, autorizou. Se algum outro profissional tentar monitorar esse paciente, ele vai ter que fazer esse mesmo procedimento e você vai saber se esse paciente saiu da sua base de monitoramento e foi para uma outra empresa, para uma outra revenda, para um outro paciente, que eu também julgo isso extremamente importante, né? Os dados não ficarem sambando na mão de um clínico e de outro, às vezes nem o paciente sabe quem é que está monitorando ele, né? Ou você, que você perdeu o acesso ao monitoramento daquele paciente, certo? Para um outro profissional fazer esse acompanhamento, você vai ter que ser informado sobre isso, né? Então, aqui, toda a lista de pacientes, e aqui mostrando para vocês, cliquei no paciente, automaticamente eu estou vendo as informações dele, os dados do equipamento, dados de utilização, dados de terapia, e aqui, como eu falei, todos os gráficos, certo? Posso fazer o download, né, gerar o relatório, ok? E agora, na tecnologia 2G, os equipamentos que estão chegando agora, fresquinhos no mercado, toda a linha Sleep Live, desde o LT até o 12 Pro, permitem a parametrização remota de dados, tá? Só não consigo no Wi-Fi, mas no 2G sim, super simples. E aqui, um exemplo de relatório, que eu posso ver tanto dados de terapia, quanto eu posso ver dados detalhados de uma única noite, minuto a minuto, segundo a segundo, tá? Aqui mostrando para vocês esse paciente, olha o vazamento dele, veio bonitinho, aqui deu uma excedida, depois voltou ao normal, né, e assim por diante. Aqui um relatório onde um paciente também usa oximetria, então eu estou vendo dados de saturação, de frequência cardíaca e de ronco, né, a única plataforma que apresenta esses dados. Aqui eu tenho um passo a passo da configuração do Wi-Fi. Eu sei que ele é burocrático, né, mas a gente vem trabalhando, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, a GasLive, ela dá passos largos, a gente entrega, né, uma tecnologia, um serviço para o mercado, já pensando no próximo passo. Então, a gente vem trabalhando aqui num processo para que a configuração do Wi-Fi seja
como qualquer outra configuração. Quando a gente abre o smartphone, abre o aplicativo Smart Live, ele vai reconhecer o equipamento, eu vou dar um clique e ele vai estar conectado no Wi-Fi, tá? Mas vamos ter também, então, as máquinas 2G. Então, eu ainda tenho máquinas com Wi-Fi no mercado, mas agora a gente vai ter as máquinas com 2G, onde nem esse passo vai ser necessário, ligou o equipamento na tomada, ele já vai estar transmitindo dados. Mas, por hora, a gente precisa seguir esse passo a passo. Lá no YouTube da Gas Live, a gente tem os vídeos extremamente rápidos, simples, explicativos de como faz esse passo a passo. É uma única vez, uma vez configurado o Wi-Fi, acabou. Toda vez que o paciente ligar o equipamento, se o Wi-Fi da casa estiver ligado também, os dados estão sendo transmitidos, tá? Então, apesar de ainda ser bem processual, ele é uma única vez. Tá aqui, quem quiser dar um print também disso, fica à vontade. E para finalizar, gente, só trazer para vocês que a gente vem trazendo muitas melhorias para esse dashboard, né, que eu acabei de apresentar para vocês. E vamos trazer outras formas de visualização, tá? Então, se eu quero abrir esse dashboard e imediatamente ver na base de dados dos meus pacientes quais são os maiores problemas. Eu vejo que, olha, os meus pacientes, de um modo geral, eu tenho ainda muito problema de vazamento, eu tenho muito problema com IH, eu ainda tenho muito problema de adesão. Então, eu consigo ver o BI por evento, ou eu vou conseguir ver também, por paciente os últimos 7 dias, né, de uma forma bem visual, bem simplificada, certo? Ou, se eu quero ver, né, por evento, como eu mostrei para vocês aqui. Então, já adiantei que a gente vem trabalhando numa forma, né, de conectividade do Wi-Fi mais simplificada, tá? Isso, em breve, talvez a gente consiga apresentar para o mercado, para esses equipamentos que já estão rodando, né, com Wi-Fi. E também, aqui, os dados do cartão de memória, aqueles equipamentos que não têm conectividade, eu também tenho como monitorar. Não tenho como monitorar remotamente, mas eu posso ter acesso aos dados. E a gente vem trabalhando aqui para que, conectando o cartão no computador, eu consiga acessar esses dados direto na plataforma Smart Live Business, que eu não precise mais ali do software Briefcare, tá? Por fim, reforçar, né, que a plataforma ela é 100% adequada à LGPD, tá? E aqui, para finalizar, agora eu queria colocar no modo apresentação, no modo... Não enxerga assim, Ju, o modo apresentação? Ainda não está a apresentação, não. Já colocou? Deixa eu parar o compartilhamento, deixa eu voltar aqui. E agora? Ainda não, você está compartilhando a tela do navegador. Deixa eu... Gente, isso aqui me desafiou hoje, hein? Peraí, deixa eu parar. Deixa eu voltar aqui. Se colocar naquele ponto que tem embaixo, que é tipo leitura, Cris, será que fica grande? Aí, deu. Foi agora, né? Então, Foi. Agora eu estou realmente terminando, eu só queria apresentar para vocês, né, a linha Sleep Live. Então, a gente tem o LT, o Sleep Live e agora o 12 Pro, os 3 equipamentos, né, com a tecnologia 2G, com todos os dados monitorados remotamente, sem a necessidade de nenhum passo, né, para que eles estejam conectados, com parametrização remota, todos os equipamentos, tá? Com parametrização remota. E o 12 Pro, só queria evidenciar para vocês o que ele tem de diferente, né? Então, ele vai vir com a possibilidade da traqueia aquecida opcional, ele tem um mega display, que é touchscreen, colorido. Eu vou ter acesso, para os clínicos, né, que aprofundam mais nesse monitoramento, o acesso à curva de fluxo do paciente, conectividade 2G, a conexão com oximetria.
né, que é a conexão mais simplificada do mercado, porque o módulo de oximetria já vem integrado no paciente, então você só precisa, no equipamento, né, perdão, você só precisa conectar um sensor de oxímetro, que é extremamente acessível do ponto de vista de custo. Ele vem com assistente de terapia, o acesso tanto ao aplicativo quanto ao portal Smart Live, tem o relatório em tela, silencioso, a função de teste de máscara, a conexão com a traqueia de 15 ou 19 milímetros e a função Smart Start, Smart Stop, né? Por isso que ele chama 12 Pro, porque ele tem esses 12 recursos. Então, só uma apresentação usando aqui um pouquinho da liberdade, né, que a Respire me deu para falar a respeito disso. E é isso, pessoal. Me coloco à disposição, atrasei um tequinho, peço desculpas por isso, excedi um pouquinho o tempo, né? Mas espero que tenha sido útil, que tenha atendido as expectativas de todos vocês e estou aqui à disposição. Quem quiser ficar mais um pouco, né? Se vocês permitirem, para tirar dúvidas. Ô, Cris, a Viviane Sena colocou aqui uma pergunta de como acessar a plataforma. Tá, então o endereço é Smart Live, vou escrever aqui para vocês. smartlive.gaslive.com.br, tá? E aí você vai ter acesso àquela primeira página, você vai colocar acesso ao portal, aí ele vai pedir um login e uma senha, você não vai ter. Aí vai ter mais embaixo, não tem acesso, clique aqui. Vai abrir uma tela, você vai preencher seus dados simplificados, nome, e-mail, né, e CNPJ ou CPF, dependendo do acesso que você solicitar, e imediatamente vai um e-mail para você. Quando você clicar nesse e-mail, ele já vai abrir a plataforma já com seu acesso, tá bom? Ok. A Eliana Campolina está com a mão levantada, você gostaria Eli. Pergunta, Eliana. Oi, Eli. Pode falar, Eli. Será que ela levantou a mão sem querer? Talvez, já tem um tempinho que a mão dela está levantada. Acho que ela pensou. Ai, desculpa. Cris, aqui no chat, algumas considerações, né? Muito boas explicações, parabenizo a todos os envolvidos pelo evento, e vários elogios, muito bom, show, valeu. Obrigada, pessoal. Esclarecedor. A Cris tem essa magia, né, gente, de ser clara e didática. Fui, Ju, didática. Eu não sei que eu tenho essa magia, obrigada. Ô, Cris, valeu. Mais uma vez te agradecer Priscila, que está aqui conosco também, né? A visita que a gente recebeu de vocês aqui, ela prontamente se disponibilizou a fazer com que esse webinar acontecesse. Eu percebo, assim, aqui na nossa região, né, Vale do Aço, Caratinga, Governador Valadares, Teoflotone, João Levade, né, que é uma região relativamente populosa. Sim. E, assim, os profissionais, com essas iniciativas nossas da educação, eles estão se movimentando nesse sentido, sabe? De buscar outras oportunidades, né? Dentro da fisioterapia, dentro da área do sono, a fonoaudiologia também, a gente vê muito dentro desse movimento, né? A medicina, a odontologia, é muito gratificante a gente ver o crescimento, né? Na nossa região e nas outras regiões também. Muito obrigada pela parceria mais uma vez, né? Eu que agradeço, parabenizo vocês também, porque eu mesmo já usufrui muito desses webinars que vocês promovem, eu aprendo com vocês, eu procuro participar sempre que eu posso, então é uma iniciativa muito louvável e vocês estão realmente de parabéns. Obrigada, Cris. E a gente espera vocês nos próximos, todos que participaram desse, né? Estão na nossa lista lá, nos nossos leads, e vocês sempre vão receber da Respire aí as novidades em relação à educação continuada. Então, uma boa noite para todos, um beijo, Cris. Obrigada, até uma próxima. Que o próximo seja em breve. Amém. Um beijo no Flaviano. Tchau, tchau. Obrigada.